Você já parou para pensar que, enquanto você assiste a este vídeo, existem aves vivendo em florestas, ilhas isoladas e regiões remotas do planeta que parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica? O mundo das aves é absurdamente diverso. São mais de 10.000 espécies espalhadas pela Terra, cada uma com cores, sons, comportamentos e formas únicas. Mas algumas vão muito além do comum. Algumas aves são tão diferentes, tão bizarras e tão impressionantes que desafiam tudo o que a gente imagina quando pensa em um pássaro. Neste vídeo, você vai conhecer aves estranhas, aves exóticas e aves incríveis que possuem aparências incomuns, vocalizações assustadoras, comportamentos únicos e adaptações surpreendentes. Prepare-se, porque esta lista reúne algumas das aves mais estranhas do mundo, criaturas que parecem não seguir nenhuma regra da natureza. E já fica o aviso: algumas delas vão fazer você duvidar se realmente pertencem ao nosso planeta. Rockwall de pescoço branco. O rockwall de pescoço branco é uma daquelas aves estranhas que parecem ter parado no tempo. Encontrado em áreas florestais rochosas da África Ocidental, esse pássaro de médio porte chama atenção logo de cara pelo visual incomum. Ele possui pescoço longo, cauda alongada e uma combinação de cores que parece cuidadosamente desenhada. As partes superiores do corpo são preto-acinzentadas, enquanto o peito e a barriga são completamente brancos, criando um contraste forte e marcante. Mas o que realmente faz essa ave entrar para a lista das aves mais estranhas do mundo é a cabeça quase sem penas, deixando a pele exposta em tons de amarelo alaranjado, com duas manchas pretas posicionadas logo atrás dos olhos, como se fossem marcas naturais de pintura tribal. O comportamento do rockwall de pescoço branco também é curioso. Diferente de muitas aves que voam longas distâncias, essa espécie prefere se locomover por meio de saltos e voos curtos, sempre rente ao solo e à vegetação baixa. Ele raramente realiza voos longos, o que reforça ainda mais sua aparência quase primitiva. Sua alimentação é baseada principalmente em insetos, mas ele não dispensa pequenos anfíbios e até pequenos mamíferos quando encontra a oportunidade certa. No período reprodutivo, os ninhos são construídos com lama, aderidos a superfícies rochosas, e podem ser feitos de forma isolada ou em pequenas colônias com outros indivíduos da mesma espécie. Sem dúvida, o rockwall de pescoço branco é uma ave exótica que prova que a natureza não economiza criatividade. Urubu-rei. O urubu-rei é uma das aves mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas do continente americano. À primeira vista, ele parece assustador, quase ameaçador, mas seu papel ecológico é simplesmente essencial. Essa ave estranha é facilmente reconhecida pela cabeça e pelo pescoço completamente sem penas, exibindo uma explosão de cores vibrantes que variam entre laranja, vermelho, roxo e amarelo. O corpo, por outro lado, é majoritariamente branco, contrastando com asas e cauda pretas, criando um visual que parece ter sido pintado à mão. O urubu-rei habita regiões tropicais e subtropicais das Américas, desde o México até a Argentina, sendo encontrado em florestas densas, áreas abertas e regiões próximas a rios. Apesar da aparência imponente, ele desempenha um dos papéis mais importantes da natureza, o de agente de limpeza. Ao se alimentar de carcaças, essa ave ajuda a evitar a proliferação de bactérias, vírus e doenças que poderiam se espalhar rapidamente pelo ambiente. Mesmo sendo uma das aves mais dominantes quando o assunto é alimentação em carniça, o urubu-rei enfrenta sérios desafios. Sua taxa de reprodução é baixa, e a perda de habitat tem causado a diminuição gradual de suas populações. Poucas aves no mundo conseguem unir uma aparência tão estranha, uma função ecológica tão vital e uma presença tão simbólica quanto o urubu-rei, uma verdadeira peça-chave do equilíbrio ambiental. Auca de crista. A auca de crista prova que até mesmo no ambiente marinho existem aves estranhas capazes de surpreender qualquer um. Pequena no tamanho, mas enorme no estilo, essa ave marinha se destaca por uma crista proeminente que se projeta para a frente da cabeça, lembrando um penteado cuidadosamente esculpido. Para completar o visual excêntrico, ela possui íris brancas bem marcantes e longas plumas auriculares que se estendem dos olhos até a região das orelhas, criando uma aparência quase caricata. O habitat da auca de crista são as costas de ilhas remotas, onde ela passa grande parte da vida enfrentando ventos fortes e águas geladas. Sua alimentação é baseada em pequenos animais marinhos, capturados por meio de mergulhos profundos e extremamente precisos. Machos e fêmeas são muito parecidos, mas observadores atentos conseguem notar que as fêmeas costumam ter o bico levemente menor e menos curvado, além de uma crista um pouco mais discreta. O período reprodutivo ocorre entre maio e agosto, quando essas aves se reúnem em colônias densas,
ocupando fendas rochosas para construir seus ninhos. Em alguns locais, essas colônias podem atingir números impressionantes, transformando as encostas das ilhas em verdadeiras cidades de aves exóticas. A auca de crista é a prova viva de que até o oceano guarda aves com visuais absolutamente fora do padrão. Galinha onagaduri. A galinha onagaduri é uma das aves mais estranhas e impressionantes já criadas pelo ser humano, parecendo mais uma obra de arte viva do que uma simples galinha. Originária do Japão, essa ave ornamental rara ficou mundialmente famosa por um detalhe absolutamente surreal: sua cauda extremamente longa. Em condições normais, a cauda da galinha onagaduri pode medir entre 1 e 2 metros. Esse crescimento contínuo acontece porque essa raça possui uma mutação genética rara que impede a troca natural das penas da cauda, fazendo com que elas cresçam indefinidamente ao longo da vida do animal. Historicamente, a galinha onagaduri era criada nos jardins dos palácios imperiais japoneses, sendo considerada um símbolo de status, paciência e dedicação. Hoje, ela é reconhecida oficialmente como um tesouro natural nacional do Japão, e sua criação segue regras rígidas para preservar a raça. Manter uma ave dessas não é nada simples. As caudas precisam ser protegidas do chão, da sujeira e de danos físicos, o que faz com que muitas sejam mantidas em gaiolas elevadas ou estruturas especiais. Cada pena longa exige cuidados diários, transformando a criação dessa ave exótica em uma verdadeira arte. A galinha onagaduri não é apenas uma ave estranha, ela é um exemplo vivo de até onde a natureza, aliada à seleção humana, pode chegar. Mau. O mau é facilmente uma das aves mais assustadoras e fascinantes das florestas úmidas do Nordeste da América do Sul. Sua aparência já chama atenção imediatamente. A cabeça e a face praticamente não possuem penas, revelando uma pele azul intensa que cria um contraste marcante com o restante do corpo escuro. Os machos podem pesar cerca de 360 gramas e atingir aproximadamente 35 centímetros de comprimento, enquanto as fêmeas são um pouco menores, mas igualmente impressionantes. No entanto, o que realmente torna o mau uma das aves mais estranhas do mundo não é apenas seu visual exótico, e sim o som que ele produz. Esse som ecoa pela floresta, causando admiração, confusão e até medo em quem não conhece sua origem. Essa característica faz com que o mau seja uma ave envolta em mistério, frequentemente associada a lendas locais. Sua alimentação é baseada principalmente em frutas, mas também inclui insetos, o que o torna um importante dispersor de sementes dentro do ecossistema florestal. Apesar de sua aparência singular e comportamento intrigante, o mau possui uma população considerada estável e não está ameaçado de extinção. Ele prova que, dentro das florestas tropicais, existem aves incríveis capazes de enganar até os ouvidos mais atentos. Beija-flor de cabeça magenta. O beija-flor de cabeça magenta é uma verdadeira joia voadora da natureza e uma das aves mais exóticas já observadas. Nativo da costa oeste da América do Norte, esse pequeno beija-flor parece desafiar as leis da física quando entra em movimento. Sua característica mais impressionante é a capacidade de mudar de cor dependendo do ângulo da luz e da posição do observador. Isso acontece graças à iridescência das penas, uma estrutura microscópica que reflete a luz de formas diferentes, criando tons que variam entre magenta, roxo, rosa intenso e até dourado. Nos machos, esse efeito visual é ainda mais marcante e desempenha um papel crucial durante o período de reprodução, funcionando como uma ferramenta de exibição para atrair as fêmeas. Além da aparência quase mágica, o beija-flor de cabeça magenta possui um bico longo e fino, perfeitamente adaptado para alcançar o néctar no interior das flores. Sua língua especializada funciona como uma espécie de bomba, permitindo que ele se alimente de forma extremamente eficiente. Além do néctar, essa ave incrível também consome pequenos artrópodes, garantindo a ingestão de proteínas essenciais. Pequeno no tamanho, mas gigantesco no impacto visual, esse beija-flor é uma das provas mais claras de que algumas aves parecem literalmente brilhar sob a luz do sol. Fazão tem-mink. O fazão tem-mink é uma das aves mais estranhas e visualmente impressionantes das florestas densas e regiões montanhosas da Ásia. À primeira vista, pode até passar despercebido quando comparado a aves extremamente coloridas, mas basta observar um macho adulto em período reprodutivo para entender por que ele é considerado uma das aves mais exóticas do mundo. As fêmeas possuem plumagem discreta, em tons terrosos, perfeitamente adaptada para camuflagem no ambiente florestal, enquanto os machos exibem uma combinação absurda de cores vibrantes, incluindo vermelho intenso, azul profundo, laranja e detalhes dourados que parecem pintados à mão. Durante a época de reprodução, que ocorre entre abril e junho, o fazão tem-mink protagoniza um verdadeiro espetáculo natural.
Os machos inflaram a pele do pescoço, exibem apêndices coloridos e realizam danças elaboradas, com movimentos precisos e coreografados, tudo para atrair a atenção das fêmeas. Essas exibições são tão elaboradas que parecem ensaiadas, transformando o chão da floresta em um palco natural. Apesar de toda essa exuberância visual, esses fazões passam a maior parte do tempo no solo, caminhando lentamente enquanto procuram frutos, sementes e insetos. Papagaio careca. O papagaio careca é uma das aves brasileiras mais curiosas e surpreendentes já registradas pela ciência. Endêmico do Brasil, esse papagaio chama atenção imediatamente por sua coloração alaranjada intensa na cabeça, que contrasta fortemente com o verde do restante do corpo, criando um visual completamente fora do padrão entre os papagaios. Essa ave exótica habita florestas úmidas de baixa altitude, onde se movimenta entre as copas das árvores em busca de alimento. Durante muito tempo, o papagaio careca passou despercebido ou foi confundido com outras espécies semelhantes, o que torna sua história ainda mais impressionante. Ele só foi descrito oficialmente pela ciência em 2002, algo extremamente recente quando falamos de aves. Sua dieta é baseada principalmente em frutas, o que o torna um importante dispersor de sementes, ajudando na regeneração das florestas brasileiras. O papagaio careca é um exemplo claro de como ainda existem aves incríveis pouco conhecidas vivendo no Brasil, reforçando a importância da conservação da biodiversidade nacional e mostrando que a natureza ainda guarda muitos segredos à espera de serem descobertos. Jacu cigano. O jacu cigano é, sem exagero, uma das aves mais estranhas do planeta. Nativo das regiões alagadas da América do Sul, especialmente da bacia amazônica, ele possui uma aparência que parece uma mistura improvável de diferentes eras da evolução. Sua plumagem é colorida, a crista apresenta tons laranja avermelhados, a face exibe pele azul intensa e os olhos vermelhos dão um aspecto quase alienígena. Mas o que realmente torna o jacu cigano uma ave única está nos seus filhotes. Durante a época reprodutiva, que coincide com o período das chuvas, os casais constroem ninhos em galhos próximos à água. Após a incubação dos ovos, algo inacreditável acontece. Os filhotes nascem com garras funcionais nas asas. Essas garras permitem que eles escalem galhos e se locomovam entre a vegetação caso caiam do ninho ou precisem fugir de predadores. Essa característica lembra aves pré-históricas e desaparece à medida que os filhotes crescem e desenvolvem asas fortes para o voo. A alimentação do jacu cigano é majoritariamente herbívora, composta por folhas, flores e frutos, o que também influencia seu sistema digestivo altamente especializado. Essa ave incrível parece um elo vivo entre o passado e o presente da evolução das aves. Araponga da Amazônia. A araponga da Amazônia é uma das aves mais estranhas, impressionantes e sonoramente assustadoras do planeta. À primeira vista, ela já chama atenção pela aparência incomum, mas é quando abre o bico que tudo muda. Essa ave é famosa por emitir um dos cantos mais altos já registrados no mundo das aves, um som metálico, seco e explosivo, comparado por muitos a um alarme industrial ou a uma martelada de ferro. O som pode ser ouvido a quilômetros de distância, atravessando a floresta amazônica como um aviso impossível de ignorar. Existe um contraste marcante entre machos e fêmeas. As fêmeas possuem coloração verde-oliva com listras discretas, o que garante excelente camuflagem em meio à vegetação densa. Já os machos são completamente diferentes. Exibem plumagem branca brilhante e um apêndice carnudo pendurado no bico, algo totalmente fora do padrão entre aves. Esse apêndice balança durante as vocalizações e faz parte das exibições de acasalamento. O canto poderoso não serve apenas para comunicação, mas também para demonstrar força e atrair fêmeas. A araponga da Amazônia é uma ave incrível que transforma o som em sua principal arma evolutiva, provando que nem sempre a aparência é o fator mais impressionante da natureza. Urutau. O urutau é uma das aves mais misteriosas, estranhas e assustadoras do Brasil e da América do Sul. Ave de hábitos noturnos, ele é envolto em lendas, histórias populares e crenças antigas que atravessam gerações. Durante o dia, o urutau permanece completamente imóvel, pousado em troncos secos ou galhos quebrados, utilizando uma camuflagem tão perfeita que se torna praticamente invisível. Seu corpo imita com precisão a textura da madeira, fazendo com que até observadores experientes tenham dificuldade em identificá-lo. Mas quando a noite cai, o urutau revela outro lado ainda mais perturbador. Seu canto ecoa pela escuridão com um som longo, melancólico e arrepiante, frequentemente associado a lamentos ou choros, o que alimentou inúmeras histórias folclóricas. Apesar da fama sombria, essa ave estranha se alimenta principalmente de insetos capturados em voo,
mas também pode consumir pequenos vertebrados como lagartos, morcegos e até outros pássaros. Curiosamente, o urutau não se assusta facilmente, mesmo quando humanos se aproximam, mantendo seu comportamento imóvel até o último instante. Essa combinação de silêncio, camuflagem e vocalização assustadora transforma o urutau em uma das aves mais enigmáticas do mundo. Fragata comum. A fragata comum é uma das aves mais estranhas dos oceanos e uma verdadeira especialista em voo. Seu corpo é leve, as asas são extremamente longas e afiadas, e sua habilidade de planar usando correntes de ar é tão eficiente que ela pode passar dias sobrevoando o mar sem pousar. No entanto, o que realmente torna essa ave exótica mundialmente famosa acontece durante o período reprodutivo. Os machos inflaram um enorme saco gular vermelho, que parece um balão inflável preso ao pescoço. Esse saco é usado exclusivamente para atrair fêmeas, criando um espetáculo visual impossível de ignorar. Quanto maior e mais vibrante o saco gular, maiores são as chances de sucesso reprodutivo. As fêmeas são maiores que os machos e apresentam peito branco e cabeça escura, enquanto os filhotes nascem cobertos por uma penugem branca. A fragata comum nidifica em colônias, geralmente em ilhas isoladas ou regiões costeiras, construindo ninhos simples em árvores ou arbustos. Além de capturar peixes e lulas na superfície do mar, essa ave também é famosa por roubar alimento de outras aves em pleno voo, mostrando que sua inteligência e oportunismo fazem parte de sua estratégia de sobrevivência. Jassanã africana. A jassanã africana é uma ave estranha que parece desafiar as leis da física. Habitante de regiões de águas rasas na África subsaariana, ela é facilmente reconhecida por suas pernas longas e dedos extremamente alongados, que permitem caminhar sobre vegetação flutuante como se estivesse andando sobre a água. Essa adaptação impressionante facilita a busca por alimento em ambientes alagados, onde outras aves simplesmente afundariam. Sua plumagem apresenta tons castanhos com peito amarelado, cabeça preta, face branca e detalhes azul-acinzentados, criando um visual elegante e exótico. Mas o comportamento dessa ave é ainda mais surpreendente. Diferente da maioria das aves, na jassanã africana quem domina o território são as fêmeas. Elas acasalam com vários machos, enquanto os machos ficam responsáveis pela construção dos ninhos, incubação dos ovos e cuidado com os filhotes. Os filhotes aprendem rapidamente a nadar e mergulhar, e muitas vezes são vistos se escondendo sob as asas dos pais para escapar de predadores. Essa inversão de papéis torna a jassanã africana uma das aves mais curiosas do mundo. Peru ocelado. O peru ocelado é uma das aves mais bonitas e estranhas do continente americano. Sua plumagem apresenta uma combinação impressionante de cores metálicas, com tons de verde, azul, bronze e manchas em formato de olhos, conhecidas como ocelos, que criam um efeito visual hipnotizante. Os machos podem pesar cerca de 5 quilos, enquanto as fêmeas são menores, mas igualmente elegantes. Apesar do tamanho, o peru ocelado passa a maior parte do tempo no solo, preferindo correr a voar quando ameaçado. Ainda assim, é capaz de voos curtos e rápidos, especialmente para alcançar árvores altas onde se abriga durante a noite, longe de predadores. A reprodução ocorre entre fevereiro e abril, período em que os machos realizam exibições elaboradas, abrindo as penas e emitindo sons para atrair as fêmeas. Os ninhos são feitos no chão, bem escondidos, onde são depositados entre 8 e 15 ovos, incubados por cerca de 28 dias. Essa ave exótica é uma prova viva de que o mundo ainda guarda espécies visualmente impressionantes fora do eixo mais conhecido. Kiwi. O kiwi é uma das aves mais estranhas e curiosas já conhecidas, parecendo uma mistura improvável entre pássaro e mamífero. Nativo da Nova Zelândia, o kiwi é uma ave que não voa, possui corpo arredondado, pernas curtas e penas que mais parecem pelos, dando a ele um visual totalmente fora do padrão. Mas o que realmente impressiona é o tamanho do seu ovo. Proporcionalmente, o kiwi põe o maior ovo do mundo em relação ao tamanho do corpo, podendo chegar a cerca de 20% do peso da fêmea. Além disso, o kiwi possui um bico longo, fino e extremamente sensível, equipado com terminações nervosas capazes de detectar vibrações no solo. Essa adaptação permite que ele encontre alimento mesmo no escuro, já que é uma ave de hábitos noturnos. Sua dieta é composta por vermes, insetos, larvas e pequenos invertebrados que vivem sob a terra. Ao caminhar lentamente pelo chão da floresta, o kiwi usa mais olfato e o tato do que a visão, algo raríssimo entre aves. Essa combinação de aparência incomum, comportamento noturno e reprodução extrema transforma o kiwi em uma das aves mais incríveis e estranhas do planeta. Araponga do Nicarágua.
A araponga do Nicarágua é uma ave exótica das regiões montanhosas da América Central que parece desafiar qualquer lógica estética da natureza. Assim como outras arapongas, ela se destaca pelo canto poderoso, mas o que realmente chama atenção é sua aparência única. Os machos possuem cabeça e garganta brancas, corpo marrom e 3 longos apêndices carnudos pretos pendurados na base do bico, algo completamente incomum entre aves. Esses apêndices balançam durante as exibições de acasalamento, tornando o ritual ainda mais impressionante e estranho. Já as fêmeas apresentam plumagem verde-oliva discreta, perfeita para camuflagem no ambiente florestal. O canto dessa ave é extremamente alto e metálico, podendo ser ouvido a longas distâncias, funcionando como uma verdadeira assinatura sonora da floresta. Essa vocalização intensa é usada tanto para marcar território quanto para atrair parceiras. A araponga do Nicarágua é um exemplo claro de como algumas aves evoluíram não para serem belas no sentido clássico, mas para serem impossíveis de ignorar. Ave do paraíso de Alberto. A ave do paraíso de Alberto, endêmica das florestas montanhosas da Nova Guiné, essa ave causou verdadeiro espanto quando foi apresentada pela primeira vez na Europa. Sua aparência era tão incomum que muitos acreditaram se tratar de uma falsificação. Os machos possuem plumagem extraordinária e 2 longas penas que se projetam da nuca, utilizadas em elaborados rituais de acasalamento. Durante essas exibições, o macho assume posturas específicas, movimenta o corpo e destaca suas penas de forma quase teatral para impressionar as fêmeas. Já elas apresentam coloração mais discreta, reforçando o forte dimorfismo sexual típico das aves do paraíso. Essa diferença extrema entre machos e fêmeas é uma estratégia evolutiva voltada exclusivamente para a reprodução. A ave do paraíso de Alberto não é apenas uma ave exótica, ela é uma prova viva de que a natureza consegue criar formas, comportamentos e visuais tão extravagantes que parecem pura fantasia. Anambé preto. O anambé preto é uma das aves mais estranhas, imponentes e misteriosas das florestas tropicais da América do Sul. Encontrado principalmente na Amazônia, esse pássaro chama atenção imediatamente pelo visual incomum. Os machos possuem uma enorme barbela carnuda que se projeta a partir do peito, coberta por penas longas e macias, criando um visual único e até estranho. Essa estrutura não é apenas decorativa, ela desempenha um papel fundamental durante o período reprodutivo. Mas não é só a aparência que torna o anambé preto uma ave incrível. Sua vocalização é considerada uma das mais impressionantes da floresta. Um som grave, explosivo e extremamente alto, descrito como uma batida seca ou um estrondo que ecoa por longas distâncias. Esse canto é usado principalmente pelos machos durante o período reprodutivo para marcar território e atrair fêmeas, funcionando como um verdadeiro alarme natural da mata. O anambé preto se alimenta principalmente de frutos, desempenhando um papel importante na dispersão de sementes e no equilíbrio do ecossistema. Uma verdadeira criatura das sombras da floresta. Depois de conhecer essas aves estranhas, aves exóticas e aves incríveis espalhadas pelo mundo, fica impossível não se impressionar com a criatividade da natureza. Agora eu quero saber de você, qual dessas aves você achou mais estranha ou mais impressionante? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações, porque aqui você sempre vai descobrir os animais mais curiosos, bizarros e surpreendentes do planeta.